Boa noite, povo da inclusão. Estamos novamente aqui reunidos para mais um episódio da nossa série Terapia Jurídica no Autismo, em que a gente comenta, analisa questões importantes para a garantia, a efetividade dos direitos, não só da pessoa com deficiência como um todo, mas aí o nosso recorte para a pessoa com autismo, que cada vez mais precisa de visibilidade, precisa ter um ambiente propício para diálogo, para debate, para que essas questões não caiam no esquecimento, não caiam na mesmice, da negligência, da omissão. E quando a gente fala de efetivação de direitos, a gente logo pensa em políticas públicas que efetivam esse direito. E por outro lado também, a gente já pensa em aparato de fiscalização para reprimir ou para punir ilícitos relacionados ao descumprimento desses direitos, dessas garantias. E aí temos algumas questões e também legislação para a gente analisar, tá? Como o nosso tema hoje é tolerância zero contra a discriminação, e aqui a gente pode mencionar a discriminação de uma forma ampla e também específica pela construção da Convenção, da nossa Constituição, antes de mais nada, né? Da nossa Constituição e da nossa Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, e a gente também passa pela Convenção Internacional para a eliminação de todas as formas de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, procedência nacional, enfim. E nós temos leis específicas para essas questões. E aí a gente tem na nossa Constituição, tá? Lá no nosso artigo 5º, inciso 61, tá? Aliás, inciso 41, a lei punirá qualquer discriminação, eu estou aqui com o monitor na minha frente, então estou lendo o inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Dentre os direitos e liberdades fundamentais, temos vários, E temos legislação específica abordando temas por grupos vulneráveis. Temos pessoas idosas, temos pessoas em situação de rua, temos criança, adolescente, temos pessoas em razão, proteção em razão de discriminação, raça, etnia, cor, até questões de orientação sexual, de gênero, procedência nacional, religião. Então, para evitarmos, não só evitarmos, mas para lutarmos contra essas formas odiendas, detestáveis de discriminação, em razão da pessoa professar uma fé, a pessoa ter uma orientação sexual, uma identidade de gênero, cor da pele, procedência nacional, ou seja, o local onde nasceu. Então, contra todas essas discriminações, a lei tem, determinações específicas, tipificações específicas para condenar, para punir pessoas que discriminam outras, que tentam retirar a sua dignidade, a sua humanidade, tentam retirar, portanto, esses direitos inerentes à pessoa humana. E temos leis específicas para isso. Nesse conjunto tradicional aí de combate a essas discriminações, que deram causa a revoluções, a lutas, a guerras civis, enfim. E temos também a lei, não só que garante os direitos da pessoa com deficiência, E aí o nosso recorte em específico, pessoa com autismo aqui. Por que a gente vai falar de forma específica? É porque há essa peculiaridade no que diz respeito às deficiências, dos transtornos do neurodesenvolvimento, porque não são visíveis, evidentes, e precisam de entendimento e de interpretação para a garantia
dos direitos a serem efetivados, porque precisam muito mais de ações positivas por parte do Estado, de ações que garantam, que implementem a segurança, a efetivação desses direitos. Uma coisa é você evitar que pessoas agridam outras, né, em sua honra, em sua, enfim, em sua personalidade, em sua dignidade. Outra é a ausência de ação, a ausência de efetivação de direitos, produzir a recusa, a negação da afirmação desses direitos. E onde é que a gente acha isso? Bem, a gente vai achar tanto na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, aí eu selecionei alguns trechos aqui, como também a Lei Brasileira de Inclusão e a lei, tá, que já punia os crimes contra a pessoa com deficiência desde 89. E ela foi melhorada, aperfeiçoada, recauchutada em 2015 com a Lei Brasileira de Inclusão, que ampliou, né, e detalhou crimes, ampliou, no caso, a punição, a pena de discriminação de crimes específicos. E a gente vai analisar também, tá? Mas o que chama mesmo a atenção assim, vamos dizer que você passe por um fato discriminatório contra a pessoa com deficiência. E a lei diz que a todos cabe, tá, o combate dessa discriminação, o combate desse crime, e, portanto, a todos incumbe, né, a ação para acionar os órgãos competentes para a punição do responsável. Tá? Também na Lei Brasileira de Inclusão, na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, a gente vê isso. E aí a gente constrói essa malha, essa proteção legislativa, essa proteção legal, para que crimes de discriminação não aconteçam contra a pessoa com deficiência, não aconteçam contra a pessoa com autismo. Mas se acontecer, o que é que a gente faz? Qual é o caminho para denunciar? A gente tem canal específico para registrar uma denúncia que a gente verificou e não pôde garantir a flagrância, né, que o agente, né, da segurança, agente do Estado, policial, agisse imediatamente ali no flagrante para contenção daquele crime ou mesmo para responsabilização daquele crime? Bem, primeiro vamos na legislação, né? Vamos identificar aí onde está essa malha aí, essa teia de leis, essa teia de normas que vem punir a discriminação contra a pessoa com deficiência, e aí a gente faz esse recorte específico contra a pessoa com deficiência. Tá? Primeiro a gente tem o 41, tá? O inciso 41 do artigo 5º da nossa Constituição, que diz que a lei punirá qualquer discriminação, eu estou lendo aqui, tá? A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, aqui é tudo, né? Atitude discriminatória, a Constituição já determina que a lei punirá. E aqui, no caso, é a lei penal, tá? É uma punição penal mesmo contra a indignidade da discriminação, ou contra esse ato abjeto, né, de discriminação que tende a retirar a dignidade de uma pessoa por N fatores, né? E aí, gente, a gente tem, né, tipo assim, construindo essa rede de proteção legal, de punição, diz assim, o artigo 5º da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência trata da igualdade e da não discriminação. E aí diz assim, ó, item 1, os Estados partes, o Brasil é um Estado parte, portanto o Brasil reconhece, né, que todas as pessoas são iguais perante e sob a lei e que fazem jus, fazem direito, sem qualquer discriminação, há igual proteção e igual benefício da lei. Tá? Então eu não posso ter uma pessoa ter direito retirado ou não efetivado em razão da sua condição. Certo? Item 2. Os Estados partes proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência e garantirão às pessoas com deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo. Tá? Item 3.
A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados-partes adotarão todas as medidas, tá, apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja oferecida. Então, percebe, se você não tem a adaptação razoável garantida, é uma forma de discriminação. Se o seu filho não tem a adaptação razoável na escola dele, está havendo uma discriminação. Então vamos ver de novo, tá? Vamos acompanhar de novo. A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados-partes, e aqui no caso o Brasil, adotarão todas as medidas apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja oferecida. Então, repito, se a adaptação razoável não for oferecida, estamos diante de uma discriminação. E a gente vai ver que a nossa legislação define discriminação como crime. Tá? Item 4. Nos termos da presente convenção, as medidas específicas que forem necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiência não serão consideradas discriminatórias. Ou seja, todas as medidas realizadas para garantir a inclusão da pessoa, e aí a gente imagina daquele aluno dentro da escola, tudo que eu fizer para garantir a inclusão dele não pode ser entendida como uma discriminação, percebe? Frente aos outros alunos, não é privilégio, não é, tipo assim, mordomia, não é privilégio, é direito do aluno com deficiência, do aluno com autismo, ter essas adaptações que se chamam, né, razoáveis para a garantia da igual oportunidade frente a todos os demais alunos, tá? Então não é privilégio, é direito. E aqui, né, já tem essa garantia para eliminar qualquer dúvida, certo? E aí, a gente vai mais à frente, o artigo 16, prevenção contra a exploração, a violência e o abuso, tá? Então os Estados-partes, portanto o Brasil, tomará todas as medidas apropriadas de natureza legislativa, administrativa, tá? Social, educacional e outras para proteger as pessoas com deficiência, tanto dentro como fora do lar. Não é só dentro da casa não, é fora, no ambiente público, certo? Contra todas as formas de exploração, violência e abuso, incluindo aspectos relacionados à gênero. Os Estados-partes, portanto o Brasil, também tomará todas as medidas apropriadas para prevenir todas as formas de exploração, violência e abuso, assegurando, entre outras coisas, formas apropriadas de atendimento e apoio que levem em conta o gênero e a idade das pessoas com deficiência e de seus familiares e atendentes, inclusive mediante a provisão de informação e educação sobre a maneira de evitar, reconhecer e denunciar. Né? Eu preciso educar a população para a forma de denunciar casos de exploração, violência e abuso, certo? E os Estados-partes, portanto o Brasil, assegurará que o serviço de proteção leve em conta a idade, o gênero e a deficiência das pessoas. Certo? Então eu tenho que ter canal público, não só campanha de educação, de conscientização, de informação para repassar às pessoas como elas denunciam, como eu tenho que ter também ferramentas claras, né? E de fácil acesso, de fácil uso, para o pleno uso de todas as pessoas. Agora, faz um teste. Tenta fazer um boletim de ocorrência eletrônico. Vai aí no Google, coloca boletim de ocorrência eletrônico. E aí, onde você estiver, vai ser direcionado para a página, né? Vai estar lá no Google, a página do seu estado, claro. Eu tenho também, para alguns estados, 12 no total, uma plataforma direta do Ministério da Justiça, que tenta unificar, né, colocar padrão para que não haja diferença em cada estado, um jeito diferente de fazer. Então, um canal único, a depender do estado, você vai lá, foi em tal estado, então eu vou acionar a bandeirinha do estado, e aí eu entro num sistema de ocorrência eletrônica, de boletim de ocorrência eletrônica, para que eu denuncie, para que eu relate o acontecimento de um fato discriminatório, de um fato de discriminação, certo? E aí, faz o teste para ver se você consegue.
Eu fiz aqui vários testes em vários boletins de ocorrência de alguns estados e não há na página do boletim de ocorrência eletrônico o espaço, o local para você colocar discriminação contra a pessoa com deficiência. Você encontra discriminação contra animal, discriminação contra idoso, discriminação homofóbica, transfóbica, de raça, mas você não encontra discriminação contra a pessoa com deficiência, tá? Isso é grave? Isso é gravíssimo, certo? Por quê? Porque tinha que estar lá uma especificidade para que você tivesse facilidade de denunciar casos discriminatórios que você verifique, que você constate. Mas não há. E aí a gente tem que ter esse diálogo, essa denúncia, cobrar das autoridades, das secretarias, né, de justiça, secretaria de segurança dos estados, para que os canais da Polícia Civil tenham plenamente identificada a forma de denúncia quando eu constato um crime de discriminação contra a pessoa com deficiência. Porque senão, as mães vão querer, né, se inflamar, denunciar, né, protestar contra uma discriminação que o filho dela possa sofrer, ou um familiar, ou qualquer um da rua, né, que passe e perceba e veja um crime de discriminação, cabe a qualquer um de nós, porque na defesa da pessoa com deficiência, na defesa da pessoa, né, deficiência seja criança, adolescente, adulto ou idoso, né, somente nessas extremidades, porque mais vulnerável ainda, cabe a todos nós a defesa, certo? A proteção, portanto, a denúncia de casos de discriminação. Então a gente tem negado, porque não há a construção do local específico para a realização do boletim de ocorrência eletrônico. Você pega lá e está lá, constatado, né? Crime contra, discriminação contra a pessoa com deficiência. Porque a gente identifica as outras vulnerabilidades. Crime de raça, né? Raça ou cor, ou etnia, enfim, homofobia, transfobia. Aqui no Ceará tem esses detalhes que são louváveis, né? Porque cada vulnerabilidade dessa, sobretudo pela luta que devemos ter contra essas discriminações, tem que estar lá específico mesmo. Só que não tem a da pessoa com deficiência. E precisamos que tenha. A gente precisa cobrar essa inclusão para que pessoas possam agora denunciar crimes de discriminação de forma eletrônica, pelo boletim de ocorrência mesmo. E aí você constata com áudio, com vídeo, tá? Com documentos, enfim, com prova suficiente para fundamentar aquilo que você está dizendo, para embasar, para fortalecer aquilo que você está relatando, certo? Só que, gente, a gente sabe, tá, que a fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados partes, portanto o Brasil, adotarão todas as medidas apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja oferecida. Mas o que é adaptação razoável aí, Roberto? A gente vai na Lei Brasileira de Inclusão, certo? E aí a gente diz assim, ó, artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão. Então o Brasil fez o dever de casa dele. O Brasil construiu a legislação determinada pela Convenção. Construiu a Lei Brasileira de Inclusão. E aí vem, ó, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação, que é o que manda a Convenção, né? Parágrafo 1º. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão, deixar de fazer também é crime, tá? Que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, que tenha o efeito de prejudicar. Eu não queria, né? Eu deixei de fazer, mas eu não queria prejudicar. Não interessa, mas prejudicou. Tá? Que tenha o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência. Incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologia assistiva. Então, se o seu filho na escola, a ele é negado
tá? Adaptação razoável, ou seja, presença de profissionais. A construção de um PEI, tá? Plano educacional individualizado. Atendimento no AEE. Profissional de apoio educacional, aquele responsável pela higiene, alimentação e locomoção. Se o seu filho está sem a merenda escolar adaptada, se você é obrigado a levar merenda de casa para o seu filho merendar na escola, está ocorrendo crime de discriminação contra o seu filho. Porque temos lei específica da merenda, né, escolar que garante a merenda escolar adaptada à restrição alimentar, à impossibilidade alimentar ou alergia alimentar que esse aluno tenha. Então tem que fazer um cardápio específico para aquele aluno. O nutricionista tem que estar ali, verificando quais são as peculiaridades de cada aluno. E quando eu tenho isso para o efeito de pessoa com deficiência, tá? Por exemplo, pessoa com autismo, que tem seletividade alimentar, eu preciso ter adaptação na merenda para ele. E se não está tendo, está ocorrendo crime de discriminação. Se eu não tenho as adaptações ali dos conteúdos que o meu filho precisa, que o aluno precisa, está havendo crime de discriminação. Ou a ausência das adaptações razoáveis. Certo? Então, tanto a Convenção da Pessoa com Deficiência afirma, quanto a Lei Brasileira de Inclusão tipifica, ou seja, diz o que é crime. Tá? Então, assim, está acontecendo, né, todo dia, muitas discriminações contra a pessoa com deficiência, principalmente contra a pessoa com autismo. Por que eu digo isso? Porque a gente vai desde a merenda escolar até as ausências de adaptações de conteúdo, a garantia da presença de profissional de inclusão, garantia do acompanhamento do AEE, do atendimento educacional especializado. Então, quando há ausência dessas garantias, quando há ausência de adaptação de conteúdo, adaptação de exercício, de prova, eu estou diante de um crime de discriminação. Isso é muito grave? Isso é gravíssimo. Porque isso está acontecendo aos montes, digamos assim. Isso está acontecendo de forma escandalosa, porque em grande quantidade, em todas as escolas, praticamente. E aí eu queria, né, ter a grata satisfação de alguém me dizer, de alguém afirmar o seguinte: na minha escola, na escola tal, há a garantia dessas adaptações, há a garantia dos profissionais, há a garantia da merenda escolar adaptada, então na minha escola tudo isso aí é garantido. A gente, né, faria até um desafio, gostaria até de desafiar qualquer secretário de educação. Desafio aos secretários de educação. Diga uma escola no seu município que garanta a inclusão para os alunos com autismo e a inclusão para os alunos com deficiência, do jeito que a lei garante. Seria um desafio interessante, não seria? Coloca aí, secretário, qual é a escola no seu município que garante a inclusão para o aluno com deficiência, para o aluno com autismo. E aí a gente comemoraria, nossa, né? Identificamos uma escola, 2, 10, dentro, né, de uma coletividade de milhares de escolas. Teríamos quantas escolas que garantem a inclusão? Ou o propósito, ou a intenção é negar mesmo a inclusão, é negar a efetividade desses direitos nas escolas, porque a gente sabe que a negativa desses direitos representa discriminação, representa, portanto, crime de discriminação. Beleza, Roberto, e aí, qual é o resultado disso? Ora, na mesma Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 88, né, que aí sempre eu, quando tenho oportunidade, falo, porque a gente tem que falar muito nisso, para que isso se prolifere como algo evidente, assim, como algo escandaloso mesmo. E aí diz: praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Se isso é cometido para a pessoa sobre a proteção, sobre a guarda, tá? É aumentado de 1/3. E se isso vai para meio de comunicação, meio social, aumenta bem, né?
e de 1 a 3 anos vai de 2 a 5, certo? Mas assim, são crimes que já estão definidos, já são conhecidos há mais de 10 anos, e o que a gente se surpreende é que a gente não vê isso sendo denunciado, não vê isso resultar em prisão em flagrante de ninguém, ou prisão em flagrante de pelo menos algumas pessoas, para começar a lei penal ser levada a sério, para começar a acabar com a impunidade do crime de discriminação que está ocorrendo aí de forma escandalosa em quase todas as escolas, tá? Em quase todos aí os centros de saúde, porque negam terapia. Brasil afora. No seu município, no seu estado, se a gente for fiscalizar, cadê os profissionais da escola? Cadê as adaptações razoáveis para o aluno? Então a gente está constatando aqui vários crimes de discriminação, porque são vários, porque são contra vários alunos. Imagine aí. Então a gente tem uma ideia do tamanho desse absurdo, do tamanho desse escândalo de impunidade. Tá? Então assim, vejam essa questão, só imagina, só pensa aí como é que está na escola que você conhece, na escola que seu filho estuda. Então você pode se perguntar, está acontecendo discriminação lá na escola do meu filho? Provavelmente. Contra o meu filho? Provavelmente. Tá? E aí, gente, boa noite aí, pessoal. Olhando aqui as mensagens. Em 2024, a Secretaria de Educação informou que em 2025 iria fazer a implantação da sala de recursos para atender o AEE. Já em 2025, querem fazer atendimento na sala comum. Bem, o AEE é obrigação. Isso antes da Convenção da Pessoa com Deficiência, antes da Lei Brasileira de Inclusão, porque já estava, né, na nossa Constituição. É obrigação da escola ter. E o MEC repassa recursos para o pleno funcionamento da sala do AEE. Só o recurso que o MEC paga para a rede de ensino, só esse recurso já daria conta para o bom funcionamento da sala do AEE. Claro que tem que ter recurso do município, porque é obrigação do município injetar, garantir o recurso. Mas há a complementação pelo Fundeb, né, do governo federal, que manda para a rede de ensino municipal e estadual, a depender da quantidade de matrícula. E aí, a quantidade de alunos matriculados lá são os alunos que estão, né? E aí eu garanto, tá? Por que eu garanto? Se eu nem sei, porque o município não vai perder dinheiro do governo federal. Entende? Se eu matriculo aqui, se eu registro o aluno no censo escolar, quantos temos aí? 100 alunos. Vamos cadastrar cada aluno. Né? Dizer por que está matriculado aqui, porque a deficiência dele é assim, assim, assado. E a deficiência é por laudo? Não, não é por laudo não, tá? A deficiência constatada ou a necessidade de atendimento educacional especializado é pela identificação da necessidade pedagógica do aluno. Então é o professor que faz a constatação dessa necessidade do atendimento educacional especializado e coloca o aluno matriculado no censo escolar, no AEE. Porque se eu tenho 100, multiplica pelo valor, digamos aí a média é uns 8 mil por ano que o MEC encaminha. Se eu tenho 100 alunos, eu tenho 800 mil. Né? 8 mil vezes 100, tá? Certo? E aí, quantos e quantos eu tiver, eu vou multiplicando o valor. Certo? Então, dinheiro só o repasse do MEC tem, viu, Jade? Então, não há desculpa para não haver o funcionamento da sala do AEE. Não há desculpa do AEE não atender o aluno com autismo, o aluno com transtorno do neurodesenvolvimento, né, com déficit de atenção, a necessidade de acompanhamento educacional especializado. Certo? E não há, e nem pode haver, a obrigação da apresentação do laudo, que constate a deficiência do aluno. Certo? Porque a constatação é pedagógica, não é clínica. Então a constatação é o professor que faz, não é o médico, não é o terapeuta. Certo? Então não pode haver a obrigação, a exigência da mãe entregar o laudo para que ele seja atendido no AEE ou para que ele receba as adaptações necessárias
para o aprendizado dele, que é dever pedagógico da escola. Identificar as dificuldades e traçar estratégias, planejamento. Por isso, o plano educacional individualizado para os alunos do AEE, os alunos do atendimento educacional especializado, certo? E não garantir isso é não garantir direito. E não garantir direito, não garantir as adaptações, a implantação das adaptações razoáveis para a garantia desse atendimento, a garantia dessa inclusão educacional, é crime de discriminação, certo? Então, eles estão usando uma orientação estadual para aplicar o AEE em sala comum. Bem, a sala comum, que eu digo assim, é o que o atendimento do AEE faz na hora da aula, em que ele devia estar na aula de matemática, na aula de artes, sei lá, na aula de português, certo? Se eu não tenho uma sala equipada por falta de recursos, o MEC também encaminha, tá, os recursos para a compra desses materiais para equipar a sala multirrecursos, sala multimeios, tá? Não, na hora da aula não, na hora da aula não pode não, porque ele não pode perder a aula, né? Ele não pode faltar. O atendimento educacional dele não pode repercutir em falta em outra aula, por óbvio, né? Ele não pode ser atendido pelo AE na hora da aula dele. O atendimento do AE é em contraturno, é em horário diferente da hora da aula regular dele. Tá? Isso aí não pode ser feito, não. Então, tem que denunciar, certo? Ah, mas a gente denuncia tanto e a gente não encontra solução, resultado, ou a gente não encontra a seriedade com que essa denúncia deveria, receber, deveria, ser acolhida pelo responsável, digamos assim. Mas temos que denunciar, certo? E se for individualmente o nosso interesse, o nosso filho, a gente tem que entrar com ação judicial para garantir esse direito. Não só denunciar, e aí a gente tem uma estratégia, tá? Para a gente ir nos 3 eixos, tá? O eixo civil, que aí a gente entra com ação judicial para garantir esse direito. A gente entra no eixo administrativo, notificando os responsáveis, prefeito, secretário de Educação, notificando o Ministério Público. No caso do Ministério Público, a gente noticia o fato para que ele tome formalmente, por escrito, conhecimento desses fatos, conhecimento de que há a negativa de inclusão, de que há discriminação acontecendo em uma escola, para que ele tome as providências, que é a obrigação dele. A gente pode também encaminhar para o Conselho Tutelar, mas se já comunica para o Ministério Público, é dever dele, tá? Zelo da profissão dele, do ônus do cargo dele, não só apurar, mas chamar a responsabilidade, os responsáveis por aquilo. Tá? Responsabilizar aquelas pessoas por aquilo, tá? Meu filho está desde março sem AEE. Poliana, a gente tem que judicializar. A melhor estratégia é judicializar. Por que judicializar? Porque você chama o juiz, você chama o judiciário para brigar, para lutar junto com você por esse direito, tá? Só que não é só entrar com a ação judicial, é acompanhar essa ação judicial, para saber o que é que está faltando, o que é que está precisando, o que é que precisa fazer para caminhar, para andar esse processo. O juiz mandou intimar o município para se manifestar sobre o que está sendo alegado no meu processo. O município vai e se manifesta, que é a contestação, né? E aí a gente espera que aquela tutela provisória de urgência ali, aquela liminar do juiz seja concedida por ele. E aí o município vai e recorre. E aí a gente acompanha, tá? Vixe, bem complicado esse negócio, né? Mas com uma boa orientação, não fica difícil não, tá? Mas o que a gente busca com isso é você ter uma decisão judicial, porque aí, com a decisão judicial, você chama o juiz para lutar junto com você. Você não vai estar mais sozinho. E você não vai precisar de favor de ninguém.
Porque eu estou com ação judicial esse ano garantida, 2025, mas 2026 vai que muda alguma coisa. E se mudar lá em 2026, eu vou lá no juiz de novo, lembra daquela decisão judicial sua? Pois é, estão descumprindo de novo. O senhor tem que mandar cumprir novamente. E aí ele manda a ordem judicial dele sob multa, enfim, depende da decisão dele, mas vão cumprir a ordem do juiz. E outra, lembra que seu filho vai ter alguns anos na escola. Então, a decisão do judicial faz com que você tenha prevenção e que você tenha uma força judicial do seu lado durante todos esses anos, né, que seu filho vai permanecer na escola. Então, quanto mais novo ele for, mais necessário, porque mais tempo ele vai passar na escola. Então, daqui a 2 anos, 3 anos, vamos supor que está tudo maravilha, mas daqui a 2 anos vai que muda tudo, e aí tiram os profissionais, desorganizam tudo. Como é que fica meu filho? Eu tenho uma sentença judicial, eu vou aqui cobrar o juiz, né, comunicar que estão descumprindo, para que o juiz bufo vá mandar o gestor, o responsável do município, para cumprir a ordem judicial, garantindo aqueles profissionais. Certo? Então, isso é uma estratégia para que você não lute sozinha, para que você não fique batendo boca em balcão, indo para cima e para baixo, sem saber como resolver, frente a toda aquela estrutura educacional. Certo? Ele está na fila de espera desde 2020. É isso, Guilda? Desde 2020. Esperando o quê? Esperando profissional de inclusão na escola? Deus do céu. 2020 a gente tinha a perspectiva, veio a pandemia, colocou todo mundo em casa, teve uma regressão absurda, um adoecimento de todo mundo, retorno para as aulas presenciais, volta aquela luta novamente pelos profissionais. E você diz que desde de lá para cá, o seu filho não está tendo acompanhamento profissional de educação? Se for isso, né, é gravíssimo, tá? E você tem que entrar judicialmente para garantir o direito do seu filho. Porque todo dia importa. Toda semana fica mais complicado. Todo mês fica grave. E um ano já nem se fala mais. A gente tem um estudo, gente, né, internacional, apontando, há muito tempo, apontando a regressão que os alunos têm após o período de férias. Todo aluno, tá? Todo aluno regride intelectualmente, esquece, desaprende coisas que aprendeu durante o seu ano letivo. Chega às férias, se distancia da escola, o aluno regride. Isso todos os alunos. Só que aí você pode dizer, não, mas a convivência em outras atividades, no período de férias, é muito fundamental também para o desenvolvimento do aluno. Bem, se for, né? Ele está tendo perda intelectual de um lado, mas está tendo ganho emocional, social de outro, a gente vai dizer que as férias são muito importantes. Ótimo, tá. Mas se todos perdem intelectualmente no período de férias, com aquele distanciamento anual e planejado que a gente tem, você imagina um aluno com autismo. E não é nas férias só não, você imagina ele sem os profissionais de inclusão, ele sem as adaptações, sem estar com aproveitamento dentro da sala de aula. Então ele é que vai perder mesmo. Certo? Se todos os alunos perdem, se não tiver esse acompanhamento, se não tiver essa rotina de aprendizado, se todos perdem, o aluno com autismo perde muito mais. Certo? Então a gente não pode cochilar, a gente não pode deixar passar um dia sequer, uma semana, um mês, imagina um ano. A gente tem que entrar com ação judicial. É claro que não é de um dia para a noite. Eu entrei hoje judicialmente, amanhã eu já tenho uma ordem. E depois da manhã já está sendo cumprido. Não, mas o caminhar, o processo, o procedimento está andando para que eu garanta esse direito. Quanto mais rápido eu entro, mais rápido eu chego nesse dia de garantia do direito do meu filho. Sem precisar de favor de ninguém, de vereador, de conhecido, quem quer que seja. Eu tenho uma ordem judicial, então é a ordem judicial que eu vou atrás para garantir. E aí, muito importante você ter um grupo, alguém que faça essa orientação jurídica sua.
que faça, que viabilize você entrar com essa ação judicial. A gente tem a Defensoria Pública, a gente tem escritório de prática jurídica de faculdades e a gente tem associações também que realizam esse, digamos assim, apoio social se você não puder pagar advogado. Se você pagar advogado aí, melhor ainda, mais fácil ainda. Mas você precisa dessa decisão judicial. Porque você não pode brigar sozinha. Você não pode brigar contra o sistema de ensino, contra a rede de ensino. Percebe? Né? É uma estrutura muito grande para você estar sozinha brigando. Então, a ordem judicial é primordial para que você garanta essas adaptações, essas inclusões, esses profissionais necessários para, né, esse progresso do seu filho no ambiente escolar. Mas então é o seguinte, a gente percebe que há essa legislação e o descumprimento da legislação, né, resulta em crime de discriminação, não é? A gente tem a legislação bem clara, certo? Só que a gente tem outra legislação também, ó. O artigo 8º da Lei 7.853. O artigo 8º da Lei 7.853, que fala que constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos, aqui na minha frente a lei, tá? Recusar cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar e cancelar ou fazer cessar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino. Continua. Obstar a inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público. Lembra daquela comissão, enfim. Negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência, tanto na empresa privada quanto no órgão público, tá? Recusar, retardar ou dificultar a internação ou deixar de prestar assistência médica, hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência. Então, se você tem negativas, tá? Não justificadas, negativas em razão da pessoa ser autista, por exemplo, se a pessoa ter alguma deficiência ao plano de saúde, a questão de saúde, eu tenho também a constatação de um crime de discriminação e com pena de 2 a 5 anos. Tá? Enfim. E lembra daquele humorista Léo Lins, que foi condenado pelos seus comentários que ele dizia, afirmava ser de humor? Essa pessoa, esse criminoso, né, foi condenado, está em recurso, mas foi condenado. E agora, Jade? Voltou? Me dá só o ok aí, para eu saber se está tudo certo.
Ainda bem que foi o microfonezinho que descarregou esse, né? Mas eu tenho outro aqui. Pois bem, então assim, a gente tem aquela condenação, aquela pessoa que se diz humorista chamada Léo Lins, que não é humorismo aquilo, né? Não é humor, aquilo é crime, tá? Que era meu fone, está ok. Maravilha, obrigado aí por ter avisado, né? Senão eu ia falando aqui, ia ficar mudo. Então assim, a pessoa que se diz fazer piada, fazer humor, né? É só recreativo aqui, é só, enfim, seja qual o nome ele vá dar, é crime mesmo, né? Porque lembra daquelas épocas que se dizia que se fazia piada contra negro, piada em razão de outra religião, que não era crime não, é só um humor aqui, nossa, vocês levam tudo a sério, nossa, vocês são muito politicamente... Não, não é não. É diferenciar mesmo a prática odienta mesmo de discriminação, de crime sendo efetivado ali, tentando diminuir a pessoa, tentando humilhar a pessoa, tentando retirar a dignidade dela. E aí até, inclusive, esses comentários, se feitos na rede social, é bem mais grave, porque aumenta a pena, e se é feito em rede social, ou se é feito no ambiente da internet, isso tem propagação, inclusive internacional, vai para todo canto do mundo, né? E aí a competência não é nem do juiz estadual, a competência é do juiz federal. É por isso que esse Léo Lins aí foi condenado pela Justiça Federal, porque ele publicava esses crimes dele, essas discriminações dele. E quando ele publica, coloca na internet, ele tem um alcance fora das fronteiras, né, do país, porque a rede internacional pega o mundo todo, né? E aí a competência é da Justiça Federal. Quem vai condená-lo é a Justiça Federal, como de fato condenou. E aí o recurso está até no Tribunal Regional Federal. Mas aí eu tenho discriminação feita em rede social, competência da Justiça Criminal, é o juiz federal que vai lhe processar, é a Polícia Federal que vai fazer o seu inquérito, tá? E você vai responder perante a Justiça Federal. Se for fora da rede social, é a Justiça Estadual, é o promotor, né, de justiça, é a Polícia Civil, é o juiz estadual. Só que isso tem que ser denunciado. E eu tenho que ter o boletim de ocorrência com um espaço adequado para a denúncia, para o relato do cometimento desse crime. Você tem ideia? Aqui no Ceará, eu atendi um caso de uma pessoa que se disse, né, que passou por um crime de discriminação em razão de ser pessoa com autismo, e o policial lá colocou a denominação, né, discriminação contra a raça ou cor, porque não tinha como ele fazer. E aí ele colocou das que estavam lá, em opção, ele achou que o mais perto estava ali, discriminação de raça e cor, que não tem nada a ver, né? Mas ele colocou, e lá no texto, ele descreveu que se tratava de crime de discriminação em razão da pessoa ser autista, pessoa ter autismo, né? Portanto, pela Lei Brasileira de Inclusão. Pode pesquisar aí, inclusive em outros estados, tá? Inclusive em outros estados, viu, Josi? Eu pesquisei em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui no Ceará, né, pelo Ministério da Justiça, que tem 12 estados relacionados para que a gente possa fazer o BO, e nenhum deles tem. Então, assim, a nossa luta, gente, a gente tem que propagar e tem que fazer, né, a indignação ser conhecida, ser compartilhada, porque a gente tem muito chão ainda para andar. A gente não tem nenhum acesso à denúncia de discriminação de forma específica da pessoa com deficiência, da pessoa com autismo. A gente precisa ganhar ainda esse espaço. E a gente só vai ganhar pressionando. A gente só vai ganhar esse espaço cobrando e divulgando e mostrando, dando voz à mãe, sobretudo quando ela passa por alguma negativa de direito. Por isso eu sou muito adepto a gente fazer as lives, a gente colocar a mãe para falar, para denunciar, a gente tentar compartilhar o máximo disso com o máximo de mães, para que as mães fiquem afiadas também, para que as mães deixem de brigar em balcão, deixem de
né? Ficar naquela de perder o réu primário, de fazer uma besteira porque subiu a cabeça e eu não tenho mais paciência para brigar contra isso. Não é para ter paciência para brigar, não. Teve uma negativa de direito, eu vou entrar com processo. Teve negativa de direito, eu vou entrar com notificação. E aí eu vou lutar pelo canal certo. Eu vou lutar pelo canal que dá resultado. Tá? Porque aí você economiza até a sua saúde mental. Certo? Por isso que a gente tem que compartilhar essas experiências, trocar estratégias. Qual é a forma mais rápida e mais, tipo assim, forte que eu tenho para conseguir a garantia desse direito? A forma mais forte e mais rápida que a gente tem é a ação judicial, é a decisão judicial. Não, mas eu conheço alguém que me prometeu isso, vai conseguir já, mas isso não é duradouro. E se a pessoa sai depois, como é que você vai fazer para exigir? E outra, você não está pedindo favor. A garantia do direito é uma obrigação. E se eles não estão garantindo, há o cometimento, inclusive, de crime de discriminação. Certo? Não é porque está acontecendo muito que vai deixar de ser crime. Não é porque eles estão nem aí, porque ninguém está entrando com ação judicial, ninguém está denunciando, e aí eles também não estão nem aí porque não estão sendo pressionados. Não é porque eles estão fazendo de conta que são mais fortes que a lei vai deixar de valer. Certo? Então a gente precisa fazer com que a lei seja cumprida. E aí a gente precisa adotar a estratégia adequada para exigir, para cobrar. Tá? E relacionando, notificando, vinculando as pessoas que são responsáveis por garantir aquele direito. Tá? Eu queria muito mostrar a realidade do município, inclusive divulgando os documentos oficiais. Tenho receio de ser processado. Você não é processada ao buscar a garantia de um direito seu ou de um direito de um filho seu. Porque você é a voz do seu filho. Você que é a representante jurídica dele. Porque ele é incapaz, judicialmente, para buscar, para exigir o próprio direito. Então você está no exercício regular de um direito seu. E ao exercitar esse seu direito, ao efetivar ou buscar que esse direito seja efetivado, você está fazendo valer a lei. Você está fazendo cumprir o direito. Claro que você não vai poder ser punida por isso. Alguém até pode tentar lhe intimidar, dizendo que vai lhe processar, fazendo um BO contra você. E se fizer um BO contra você, você faz um contra a pessoa por calúnia, porque ela está inventando um crime que você pratica sem você estar praticando, que você está exercendo um direito seu, é um exercício regular de um direito seu. E é um direito assim que todos devem proteger porque é de uma criança, se for criança, e pessoa com deficiência. Então é de responsabilidade de todos, certo? Então assim, grava o que tem que gravar sempre, a negativa de direito, faz prova mesmo, tudo que você chegar para garantir, para exigir, para cobrar um direito, vai com seu celular gravando, porque você pode gravar quando é uma busca por um direito seu. Tá? Você não pode deixar uma coisa gravando com os outros de forma clandestina, não. Mas se você vai, você participa do diálogo. Se você participa do diálogo, se você está atrás de garantir direito seu, você tem o direito de gravar. Tá? Na verdade, fomos as vítimas, mas a todo tempo querem nos intimidar fazendo BO, entre outros. Mas não podemos ter medo. Exatamente, José. Essa é uma estrutura, inclusive, e eu suspeito muito, tá? Isso é algo, porque se repete, é um modus operandi, tá? É como se fosse algo que se troca figurinha. Tipo assim, como é que você faz aí? No seu município, no seu estado? Eu faço aqui desse jeito. Como é que você faz aí? Como é que você consegue negar direito para a mãe? Como é que você consegue negar o profissional para a mãe? Como é que você consegue fazer com que a mãe não reclame? Com que a mãe não denuncie? Como é que você faz aí? Olha, eu faço assim, assim, assim. Eu vou fazer aqui também. Porque o modus operandi é muito parecido. Tentam convencer a mãe. Tentam intimidar a mãe.
E aí passam a tentar criminalizar a mãe para que a mãe fique com medo, para que a mãe fique receosa de ser prejudicada, né? Depois eu vou até comentar, estão tentando colocar até um projeto de lei para punir com suspensão do Bolsa Família ou de outro benefício algum aluno que venha a agredir alguém. Imaginem um aluno com autismo em crise e agride, e aí a mãe vai perder o BPC, vai perder o Bolsa Família. Então, assim, no lugar deles exigirem que a rede de ensino, que as escolas garantam inclusão, garantam equipe multiprofissional, composta por psicólogo e sociólogo, que acompanhe as dificuldades do aluno, que conversem com as mães, com as famílias, para entender as complicações, no lugar deles superarem as dificuldades dos alunos e transformar o ambiente da escola, um ambiente educacional em um ambiente de promoção, né, do bem-estar, da integração, ali da convivência, da harmonia, do crescimento socioemocional do aluno, não. Transformam a escola em um ambiente de disputa, em um ambiente de retaliação, um ambiente de punição, como se o litígio fosse algo aceitável dentro da escola. Como se uma mãe reclamando contra ela fosse apontado. Repara que querem dizer que o aluno é que não consegue, o aluno é que tem problema, o aluno é que causa complicação. E se não for o aluno, eles colocam a mãe. É a mãe que tumultua, a mãe que não colabora, a mãe que não está aqui, a mãe... Enfim, as obrigações da escola não estão sendo cumpridas, mas a culpa nunca é da escola. Ou você tem algum relato de uma escola dizendo que realmente a gente não está garantindo os profissionais, a gente não está garantindo o atendimento do AE, realmente a gente não fez o plano educacional de ensino, realmente a gente não adaptou o conteúdo, realmente a gente não adaptou a tarefa, a prova, não estamos adaptando, então a culpa é nossa. Você já viu isso? Não viu não, né? Porque há uma estrutura voltada para a construção da negativa da inclusão ser responsabilidade do próprio aluno ou da mãe. Ou tentam é até arriscado tentar convencer você de que seu filho não precisa de suporte. De que seu filho, inclusive, não tem nem autismo. Porque ele não precisa de suporte. E a condição para a pessoa ter autismo, né, é ter suporte, necessitar de suporte. A questão é qual é o nível de suporte dele. Ele precisa de acompanhamento? Precisa. A questão é qual é o nível de acompanhamento que ele precisa. Ele precisa de um profissional exclusivo com ele, ou ele pode compartilhar com outro aluno? Com dois, né, alunos? Ele mais dois? Pode dar conta, porque o nível de suporte dele é leve ali, né, a necessidade de suporte, então dá para que um profissional fique com ele com mais um, ou com ele mais dois, tranquilo. Agora ele precisa do profissional. Isso é certo, porque ele precisa de suporte, porque é característica, é critério de diagnóstico do autismo. Então, o profissional tem que ter. E se não tiver, está sendo negado a ele essa adaptação, esse acompanhamento. E aí, estamos diante de um crime de discriminação. Certo? O município publicou em 2023 que tinha a sala do AE, em 2024 não existe, e quer fazer o atendimento na sala comum, isso é um absurdo. Não, isso aí é crime de discriminação, como a gente está vendo. Né? Não pode haver atendimento do AE concomitante com a aula. Porque ele não pode perder a aula, ele não pode levar falta na aula. Ai, meu filho vai ser atendido sempre na quarta-feira, naquele horário. Então ele sempre vai perder aquela aula. E aí o pessoal vai fazer de conta que o seu filho tanto faz assistir aula como não. É como se ele não precisasse da sala de aula. Olha que discriminatório assim, emblemático. Então você tem que falar assim, como é? Não, negativo. Ele não pode estar levando falta na aula dele, não. Ele tem que estar na aula e assistindo aquela aula, junto com o profissional, dando suporte a ele. Tá? E se você for colocar, eu vou notificar vocês, tá? Para que formalmente vocês sejam responsabilizados de forma administrativa, né? E aí cabe ao administrador fazer o procedimento, né, disciplinar, administrativo e disciplinar, que é o PAD, para apurar a responsabilidade, corrigir esses ilícitos, essas
ilegalidades e também entrar com ação civil, tá? Para obrigar o fornecimento dos profissionais e que eles realizem as suas funções como devem realizar e que não traga ou que não leve prejuízos para o aluno. Ao contrário, a presença deles é para garantir a inclusão do aluno, não é para retirar o aluno de sala de aula, não. Tá? Acho que não, vamos ver. Bem, a gente só vai conseguir se tiver ação judicial. A gente só vai conseguir se a gente notificar os responsáveis para que os responsáveis sejam ou possam ser punidos. E a gente tem que compartilhar isso, a gente tem que divulgar isso. A gente tem que colocar o nosso rosto, gente, para a defesa do nosso filho, para a defesa do direito dele. Porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Se a gente não luta de forma estratégia para ter resultado, não adianta a gente ficar adoecendo mentalmente, não adianta a gente ficar em crise, deslocado, em fúria, brigando com todo mundo, porque no final das contas é arriscado a gente que faz isso ainda ser processado por desacato a um funcionário público, que é justamente o que alguns querem, ou que muitos querem. Fazer com que a mãe seja criminalizada, fazer com que a mãe seja processada e, portanto, saia daquela escola, porque é um problema a menos para eles. Entende? Então a gente tem que ter a nossa mentalidade para construir como é que eu consigo isso da melhor forma possível. Para o meu filho, para mim, sem me desgastar, né, como o pessoal estava se desgastando. Eu tenho que entrar, eu tenho que expor, eu tenho que denunciar isso. Certo? Porque se a gente não faz essa luta estratégia, essa luta que nos preserva, e principalmente preserva o nosso filho, a gente vai perder sempre. Tá? A gente não vai conseguir. E a nossa busca é usar a nossa inteligência, usar o nosso temperamento, o nosso conhecimento em benefício nosso e em benefício do nosso filho. Porque aí é em benefício da causa como um todo. Certo? Aqui em Itaquaquecetuba chama-se AEE colaborativa, ofertada em horário de aula com múltiplos alunos. Bem, isso aí é um faz de conta, Josi. Porque não pode ser em horário de aula. Tá? Eu tenho que ter um planejamento pedagógico que coloque o atendimento do AE em contraturno. Ah, mas aí a aula, a escola é integral. Não importa. Eu tenho que ter um planejamento pedagógico dessa escola de tempo integral que eu preveja o atendimento, para que o aluno não perca digamos assim, esses atendimentos. Tá? Não, mas aí ele vai ser atendido naquele horário eletivo, em que é optativa a atividade. Então ele pode fazer uma coisa ou outra, e aí eu encaixo o atendimento naquele horário em que o aluno não vai perder uma atividade obrigatória. Perder a aula, em sala de aula, isso aí nem pensar. Porque ele não pode levar falta, gente. Lembra? Se você não leva seu filho para a escola, lhe dão falta, o conselho tutelar vai atrás de você. E se você recebe benefício, você perde. Não é? Então ele não pode estar sendo atendido no horário da aula, porque ele não pode levar falta, ele não pode ter prejuízo da sala de aula. O que ele tem que ter é ganho, é acréscimo de atendimento educacional especializado. Não é substituição da aula por outra coisa. Não é tirar ele da sala de aula. Certo? Então, esses são os caminhos que a gente tem que seguir. A gente tem o BO para fazer, mesmo que, por enquanto, que não tenha a formalidade lá escrita, crime de discriminação, a gente tem que relatar o crime de discriminação e o arquivo que a gente tiver, um áudio, uma gravação, um vídeo, um documento, tá? O que tiver para embasar, fortalecer aquilo que a gente está relatando, comprovar, ótimo. E a gente tem como conseguir aquilo que a gente busca. Na parte civil, a necessidade dos profissionais se diz muito pelos relatórios que ele tem da própria escola atual ou da escola anterior, do próprio laudo médico, da própria solicitação médica, dizendo que o aluno, por característica própria do autismo, ele precisa de suporte.
e suporte pedagógico de aprendizado, portanto, na escola. Então, eu já tenho, né, o laudo, o relatório, eu já tenho o elemento para que o juiz identifique a necessidade e garanta a liminar, certo? E eu preciso que essa garantia seja feita em qualquer escola, principalmente a escola regular, que é a prioridade para que o aluno, onde o aluno estude. Ele tem que estudar junto com os demais alunos, em igualdade de oportunidades, dentro daquele planejamento pedagógico que a escola é que tem que se adaptar. A escola é que tem que oferecer planejamento pedagógico, sobretudo, para o bom aproveitamento do aluno. E se o aluno não está conseguindo ter o aproveitamento, quem está falhando, assim, vergonhosamente, é a escola, não é o aluno, e muito menos a mãe. Porque o profissional da pedagogia, o profissional para realizar as adaptações, são os profissionais que estão na escola. Não é a mãe que tem que se responsabilizar pelas adaptações ou pelas as implementações pedagógicas que o filho dela precisa. É a escola que tem que fazer isso. Claro que se a mãe, né, se engaja, se debruça ali na melhoria mais ainda do filho, ela faz inclusive outras tarefas em casa com o filho dela, mas é a escola que tem que dar conta, tá? A escola é que tem que dar conta. Então assim, gente, temos as legislações, temos esse caso simbólico aí do humorista, pseudo-humorista, né? Essa pessoa que cometia crimes dizendo que estava fazendo humor e aí fazia discriminação contra a pessoa com deficiência, contra, né, vários grupos vulneráveis aí, tanto é que ele levou uma condenação bem alta, tá? E que ficou aí na mídia um bom tempo, mas espero que volte, né, a estar na mídia, não ele mesmo, porque ele já foi condenado, né? Eu acredito que a condenação vai ser mantida, mas outros processos, outras ações, outros casos, porque a gente sabe que está acontecendo aí, Brasil afora, aos montes, em quantidade assim, horrorizante, né? Que deveria causar um escândalo, que deveria ser matéria de Fantástico, deveria estar nos grandes jornais, nos principais jornais, mas não estão, porque a gente sabe também que muitos interesses, inclusive do município, do estado, das grandes empresas, estão também pressionando para que isso não seja evidenciado, para que esse suporte não seja dado para as mães. Porque se as mães forem denunciar e essa denúncia, cada denúncia repercutir em condenação, aí sim a gente iria ter noção do tamanho que é a quantidade de impunidade que a gente está tendo, quantidade de desrespeito, de crimes sendo praticados e de ilícitos mesmo, de prejuízo brutal contra as pessoas com deficiência, contra as pessoas com autismo e principalmente contra os alunos, tá? Os alunos com deficiência e os alunos com autismo, que são os mais afetados, certo? Só que a gente tem outros âmbitos também, tá? Tem o plano de saúde, tem a questão de obtenção de terapia, questão do emprego, os pais que têm filhos que têm direito à redução de carga horária, as próprias pessoas com autismo que descobrem com diagnóstico tardio serem pessoas com autismo e aí precisam ou buscam adaptação para melhorar a sua relação de trabalho, a sua condição de trabalho. Então a gente tem também no âmbito do trabalho essas questões. A gente tem inclusive, ó, pra você ter ideia, aqui a gente recebeu uma mãe que foi aconselhada pela escola de tempo integral, profissionalizante, a transferir a sua filha para uma escola regular, que não fosse profissionalizante. Sabe por quê? Porque eles disseram que ao enviarem a filha dela para uma empresa, para iniciar o seu estágio, iniciar como menor aprendiz, ela ser descriminalizada na empresa. Então, para ela não ser descriminalizada na empresa, é melhor você tirar logo ela. Entende aí como se fosse a tentativa de normalização da discriminação? Inclusive, a escola, portanto, a Secretaria de Educação, tendo conhecimento ou fazendo termo de colaboração, termo de cooperação com empresas discriminatórias.
conhecida e declaradamente discriminatórias. Pelo menos para a escola, que a escola sabe disso. Tanto sabe que aconselha a mãe a tirar a filha da escola profissionalizante, colocar a filha em escola regular, porque evitaria ela chegar lá na empresa e ser discriminada. Veja um absurdo. E a gente vê na lei, tá? 7.853, que isso é crime. Né? A recusa, o embaraço, a dificuldade do trabalho em razão da pessoa ser deficiente, em razão da pessoa ser autista, tá? Então, assim, isso é crime. E a pessoa, né, da escola, portanto, da rede de ensino, da Secretaria de Educação, sabe disso. Nem assim o Estado mantém essa colaboração com a empresa, mantém esse convênio com a empresa. Como assim, gente? Tá? É hora da gente deixar isso transparente. É hora da gente conversar claramente isso, para essa proteção realmente começar a acontecer, para a garantia de proteção passar a existir e os responsáveis serem chamados, né, para a sua, né, responsabilização administrativa, civil, penal, se for o caso. Certo? Porque o que não dá é a gente continuar aceitando, pessoas continuem sofrendo discriminação, continuem regredindo, continuem tendo seu futuro negado por discriminação, por não garantia dos seus direitos, certo? Ó, o meu grande amigo aí, Eduardo, né, presidente da comissão aí da pessoa com deficiência lá de Contagem, Minas Gerais, parceiraço. Obrigado aí, meu amigo. Parabéns, professor, excelente todas as informações. Temos que ampliar esta voz, levar informações e conscientização coletiva. Exatamente, meu amigo, é isso mesmo. A gente tem que fazer a nossa parte e tentar proliferar o máximo de informação, de boa informação que a gente puder. Estou saindo porque tenho um compromisso externo. Maravilha, mestre. Saudações aí, né? A família, abraço e força aí na luta, porque a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem o conhecimento, a gente tem as ferramentas para traçar o caminho mais fácil. Não é que seja fácil, mas é o caminho mais fácil dentre outros que a gente possa ter. Tá? O caso do Theo era um que daria matéria no Fantástico. Pois é, né? A gente tem que colocar isso em evidência. A gente tem que insistir, gente. Né? Pedra mole, água, como é que é? Água mole, pedra dura, tanto bate até, né, que fura. Então a gente vai conseguir, mas a gente tem que conseguir pelo jeito mais fácil para a gente, dentre os difíceis que tem, a gente vai pelo menos difícil, vamos dizer assim, então. Pela estratégia que nos dê retorno, um retorno de segurança jurídica, um retorno de uma decisão jurídica, um retorno em que a gente traga o judiciário, a gente traga o juiz, a juíza para lutar junto com a gente, certo? E aí a gente saiba como agir, a gente saiba quais os canais que a gente pode, né, acessar para fazer valer o nosso direito, o direito do nosso filho, certo? Então, no mais, assim, no geral, essas eram aí as considerações, as análises que a gente tinha preparado aqui para trazer para a nossa consideração, para o nosso entendimento aí, para o nosso diálogo, tá? Agradeço aí cada um que entrou, cada um que comentou, e a live, né, também muito importante, vai continuar compartilhada aí na página, na nossa página, na página do Dia de Acolhimento do Autismo, para que as pessoas possam ter acesso posteriormente, possam acompanhar, possam, né, colaborar também, comentar, enfim, para que a gente possa enriquecer sempre e todo dia o nosso debate, junto aí dessa nossa série que a gente denominou Terapia Jurídica no Autismo, porque a gente precisa disso, tá? Uma boa terapia jurídica para que a gente compreenda qual é a melhor estratégia que a gente pode adotar para alcançar o nosso objetivo, para alcançar, garantir o nosso direito, tá certo? Então, tudo de bom para vocês, sabedoria sempre, tá? Estratégia para lutar, a melhor luta, a boa luta, tá bom? Tudo de bom, gente, boa noite.